queridos, que alegria estarmos juntos aqui mais uma vez. Seja sempre muito bem-vindo a esse canal. Sou o Pastor Márcio Santos. Esse é um espaço feito para abençoar a sua vida através da leitura, estudo, conteúdo da Palavra de Deus. E aqui sempre a gente busca te ajudar a você fortalecer a sua fé, blindar o teu emocional e você achar o teu propósito para servir ao Senhor. Então é sempre uma alegria ter você aqui conosco. Se você está passando aqui a primeira vez, não é inscrito ainda, aperta aqui embaixo, inscreva-se. Eu sempre tenho orado por todos aqueles que são inscritos aqui nesse canal, pedindo a bênção do Senhor, a proteção, o livramento, que os anjos do Senhor se acampem ao teu redor. Então passar por aqui e não se inscrever não é de Deus. Já fica conosco. Comenta bastante, dá o teu like e envia esse vídeo para quem você puder. Estamos estudando o livro de Jó, encontrando princípios espirituais para ter uma fé inabalável. E chegamos ao capítulo 35. Então já pega a tua Bíblia, já pega teu caderno, tua caneta. Vamos ao estudo de hoje. Capítulo 35 ao 37. Esse bloco ele é um bloco importante, porque se aproxima do final dessa história e aí a gente começa agora a ver Deus começar a falar com Jó. Então aqui Eliú não resolve o problema de Jó, mas prepara o coração de Jó, prepara o nosso coração. Eliú é esse enviado de Deus para preparar o meu e seu coração. Sabe que Deus ainda usa Eliús nesse tempo, pessoas especiais que têm uma indignação santa para preparar o teu coração. É usado como um megafone de Deus para despertar você, para apontar um direcionamento, para você poder ouvir diretamente a voz de Deus na sua direção. Então, são 3 capítulos que fazem uma única coisa essencial. O que? Elevam o olhar do sofrimento pessoal para a majestade absoluta de Deus e nos forçam a trocar toda exigência de explicação por reverência absoluta. Sabe, esses 3 capítulos, eles vêm num bloco. Se você ler capítulo 35, Eliú lembra Jó da justiça de Deus e depois Eliú lembra Jó do poder de Deus. E aí fecha esse bloco 35, 36 e 37. E ele vem nesse contexto de nos fazer lembrar coisas essenciais. A primeira delas é elevar o olhar do sofrimento, tirar o olhar do sofrimento e colocar o olhar na majestade absoluta de Deus. E nos força a trocar toda a exigência de explicação por reverência absoluta. Escreve agora nos comentários aí, escreve assim: eu decido trocar a exigência de explicação por reverência absoluta. Isso é uma decisão, é um posicionamento que faz toda a diferença na nossa vida de fé. Quando a gente para de exigir explicações a Deus, quando a gente decide parar de questionar a Deus e perguntar a Deus os porquês, e a gente começa a ter reverência a Deus, a exaltar o nome do Senhor, a glorificar a Deus, dar glória a Deus, mesmo que no meio da dor, do sofrimento, da perda, a gente dá glória a Deus. Isso mexe com o coração do Senhor. E quando o caos parece insuportável, a fé inabalável não nasce de respostas. Você não precisa ficar esperando por respostas para você decidir ter uma fé inabalável. A fé inabalável nasce de curvar-se antes mesmo de ouvir. É alguém que decide antes mesmo de ver. É alguém que decide antes mesmo de saber. Fé inabalável não tem a ver com o que você vê ou o que você ouve. Tem a ver com a quem você se reverencia, a quem você decide obedecer. E aí juntos aqui, versículo por versículo, nós vamos viajar aqui um pouco, no capítulo 35. E a gente vai descobrir, nesses 3 capítulos, alguns princípios espirituais importantes. Capítulo 35, versos 6 a 8. A Bíblia diz assim: se você pecar, em que isso afetará Deus, mesmo que peque repetidamente, que efeito terá sobre ele? Se você for justo, isso será um grande presente para ele. O que você tem para lhe dar? Verso 8, seus pecados só afetam gente como você, suas boas ações só afetam outros humanos. Perceba aqui esse princípio que Deus não precisa de nossa justiça, nem se prejudica com o nosso pecado. Sabe, isso não muda Deus, não muda Deus. O que você faz não muda Deus, o que você deixa de fazer não muda Deus. Então tira o peso de achar que Deus precisa de você ou que seus sofrimentos é um castigo pessoal.
Não, ele é soberano demais para ser afetado. Deus é soberano demais para ficar chateado com você, raivoso com você, para ficar, se ressentindo por algo que você fez ou está fazendo. Isso não muda o coração de Deus. Você precisa tirar o peso da sua alma, da sua mente, de achar que Deus precisa de você ou que seu sofrimento é um castigo. Não, você é que precisa de Deus. E para que você chegue à presença dele, você precisa remodelar a sua vida, você precisa forjar a sua vida, o seu caráter com a palavra dele. É fazer o que o seu pai gosta. É um filho que ama agradar o pai. Esse é um princípio inegociável e nós precisamos guardar o nosso coração sobre isso. Verso 12 e 13, o texto diz: quando clamam, Deus não responde por causa do orgulho dos maus. É errado, porém, dizer que Deus não ouve e afirmar que o Todo-Poderoso não se importa. Aqui a gente vê o orgulho é o que realmente impede a oração de ser ouvida. Se tem algo que impede as nossas orações de serem ouvidas, é a nossa arrogância, nosso orgulho. Sabe, examinar o coração é importantíssimo. E eu quero desafiar você a fazer isso agora. Examine o teu coração, como está o teu coração diante do Senhor, como está o teu coração diante das tuas orações. Estão clamando com humildade ou exigindo com orgulho? Se você está clamando ou está exigindo, suas palavras soam para qual direção? Que tal você começar hoje a clamar mais do que exigir? As suas orações não podem ser, faça isso, Senhor. Sua oração precisa, Senhor, nós te glorificamos porque o Senhor é assim, o Senhor é bom, tuas misericórdias. E você começa a ver o favor de Deus sendo atraído na sua direção. Verso 14 desse capítulo 35, o texto diz, verso 14 diz: você diz que não vê Deus, mas espere e ele lhe fará justiça. Deus faz justiça em todo o tempo e de maneira que nós não controlamos. A gente não tem o controle da justiça de Deus. A gente pode até achar injusto algumas coisas que têm a ver com a justiça de Deus, mas a gente não tem o controle disso. Então substitua Deus quando vais agir. Eu espero em ti, no teu tempo, Senhor. É no teu tempo, é do teu jeito, é na tua vontade. Então comece a orar assim e você vai ver Deus agindo ao teu favor. Capítulo 36 é uma continuidade desse discurso de Eliú. E aí a gente chega no capítulo 37, a gente vê do verso 6, ele diz à neve: venha sobre a terra e ordena a chuva, caia em torrentes. Todos pararam de trabalhar, a fim de observar seu poder. Os animais selvagens buscam abrigo e ficam em suas tocas. A tempestade sai de seus aposentos e ventos fortes trazem frio. O sopro de Deus envia o gelo e congela grandes extensões de água. Ele carrega a umidade, as nuvens e espalha entre elas seu relâmpago. Você vê aqui Eliú trazendo uma clareza sobre o poder de Deus, sobre como Deus, quem Deus é, o controle que Deus tem. Então, a criação inteira, Eliú está fazendo a criação inteira obedece a Deus. E nós precisamos aprender a obedecer também. É um conselho para o teu coração hoje: aprenda a obedecer a Deus, porque sempre será o melhor para você. Então, quando ouvir chuva ou quando ouvir trovão, lembre-se: o mesmo que comanda o temporal comanda a minha vida. É o mesmo Deus que comanda o vento, o mar, que obedecem a Ele, e também comanda a minha, a sua vida. Então, se o vento e o mar obedecem a Ele, cabe a mim, a você também obedecer. O melhor fazer é obedecer. Escreve agora aí nos comentários: o melhor fazer é obedecer. Escreve, deixa registrado isso, para que você possa também construir esse princípio na sua vida. O melhor fazer é obedecer. A majestade de Deus deve nos deixar mudos antes de nos deixar confortados. Então, em vez de pedir explicação a Deus, peça reverência. Em vez de pedir que Deus justifique o porquê dele estar fazendo isso, se curve, se reverencie, glorifique, exalte o nome do Senhor. Verso 14 desse capítulo 37, o texto diz, verso 14, o texto diz: preste atenção, Jó, pare e apenas
Pare e pense nos feitos maravilhosos de Deus. É um despertar. Ele hoje está sendo usado por Deus para despertar a Jó, para trazer à memória aquilo que traz esperança. O silêncio reverente é a última preparação para ouvir Deus. Então, pratique diariamente isso, um conselho que eu vou te dar. Pratique diariamente 10 minutos, pelo menos, do seu tempo, em silêncio absoluto, só para contemplar a presença de Deus, só para contemplar a voz de Deus. Deus fala também no silêncio. Deus fala também na tranquilidade. Exercite isso. Por último aqui, a fé inabalável se curva antes de ser respondida. Verso 23 a 24 diz: o Todo-Poderoso está além das nossas compreensões. Apesar de seu grande poder, a ninguém oprime em sua justiça e retidão. Por isso, em toda parte, as pessoas o temem. Todos os sábios lhe mostram devoção. A fé inabalável se curva antes de ser respondida. Então ajoelhe-se literalmente hoje e diga: não preciso entender, só preciso temer-te e confiar em ti, Jesus. Que essa seja a sua direção para hoje, que você tome essa decisão hoje. Afinal, mesmo antes do caos, de tantas situações difíceis, Deus ainda está no controle. Fé inabalável não é, a gente compreender todas as coisas ou a gente simplesmente questionar todas as coisas. A gente precisa ter esse entendimento, que fé inabalável não precisa de muita explicação, eu preciso de confiança e de reverência. Pare e considere as maravilhas que o Senhor já fez, assim como disse Eliú a Jó. Então declare isso, faça isso hoje, dizendo: eu paro, eu considero, eu me curvo. Escreve aí nos comentários: eu paro, eu considero, eu me curvo. Então o trovão, do poder de Deus está vindo na sua direção. Então meu coração já treme de antecipação, dizendo: fala, Senhor, teu servo está aqui no chão para te ouvir. Fé inabalável não é receber resposta, fé inabalável é curvar-se antes mesmo de ouvir a voz de Deus. Que você seja assim, homem ou mulher, se curva. Curve-se para o Senhor, antes mesmo de ouvir do Senhor o que Ele tem para te falar. A voz de Deus está no capítulo bem agora à frente. Então curve-se a ela e você vai ouvir uma resposta de Deus. Deus te abençoe poderosamente. Espero você no próximo episódio. Até lá.